Seja bem-vindo a esse canal. Eu me chamo Camila Antoniazzi e quero começar te perguntando hoje, né? Qual foi a pior coisa que você já ouviu de alguém? Foi uma ofensa? Uma calúnia? Uma notícia que te tirou o chão? Certamente você se lembra de algo ruim que marcou a sua vida quando eu te pergunto qual é a pior coisa a se ouvir. Porém, queridos, nada se compara com as palavras do versículo de hoje, então presta atenção porque Deus quer falar conosco. Encontra-se no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 23 e diz assim: Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. O que é iniquidade? Eu quero começar te respondendo isso. A iniquidade, ela refere-se a uma grande maldade, injustiça ou pecado. Então, no contexto bíblico, a iniquidade é um comportamento que desrespeita a vontade de Deus e viola os seus princípios. Não se trata apenas de um erro ou uma falha ocasional. Pequei, me arrependi, não vou fazer mais, não. A iniquidade é uma atitude contínua e deliberada. E aqui, para nós entendermos, eu vou dar um breve exemplo, bem simples. E lembrando que iniquidade não é o que eu vou falar. Vou dar o exemplo do adultério. O próprio Davi, que é um homem que a palavra diz que foi um homem segundo o coração de Deus, ele caiu no pecado de adultério. Um pecado grave, que tem consequências graves. Mas eu vou mostrar que esse pecado ele pode ser um pecado ocasional e pode tornar-se uma iniquidade. A pessoa caiu no adultério, pecou gravemente, um pecado que traz consequências graves, arrependeu-se, não é iniquidade. Agora a pessoa caiu no pecado do adultério e ela permanece deliberadamente. Continua servindo a Deus na igreja, continua agindo com a maior cara de pau, como se nada tivesse acontecido, como se não estivesse fazendo nada errado. Isso é iniquidade. Um pecado contínuo, deliberado, onde não há arrependimento. Então você pode ver que o pecado em si não é iniquidade. A iniquidade é a continuidade daquele pecado, a falta de arrependimento. E aqui Jesus está falando para essas pessoas que vivem na iniquidade, ou seja, conhecem o que é certo e o que é errado. E ainda sabendo que é errado, eu escolho permanecer fazendo aquilo que é errado. E dando algumas desculpas, eu não consigo largar, eu sou fraco. Não, queridos, realmente eu e você não conseguimos nada, mas a palavra de Deus diz que em Cristo eu posso todas as coisas, inclusive largar pecados, abandonar pecados. E esse versículo ele nos faz refletir sobre o momento em que todos estaremos diante de Deus, prestando contas de nossa vida. Segundo o livro de Mateus, capítulo 7, muitos naquele dia dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Ou seja, profetas, pessoas que Deus usa para entregar profecias. Não expulsamos demônios e não fizemos milagres, pessoas que Deus usa para operar milagres e para curar. Mas a resposta será dura. Nunca os conheci, meu Deus. Esse é o tipo de frase que ninguém quer ouvir, pois ela representa a separação eterna de Deus. Não basta ser religioso ou sermos usados por Deus em algum momento. A salvação não é sobre nossas obras e feitos grandiosos. Porque no nome de Jesus, milagres acontecem. Então, eu estar aqui pregando não significa que eu vou entrar no céu. Em nome de Jesus eu vou, mas assim, não é pela obra que eu estou fazendo e pela vida que eu tenho com Ele. É sobre um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Ser filho de Deus não é apenas uma questão de nome ou status. E hoje é uma moda em ser evangélico. É cool. Já houve um momento em que os evangélicos eram... Enfim, na época da escola eu lembro que quem era crente era ridicularizado, e hoje eu acho que ainda é assim, mas hoje em dia é uma moda em ser evangélico. O gospel tem feito isso, mas na verdade não é fácil servir a Jesus.
Não é fácil seguir a palavra de Deus, a renúncia. Então, não é uma questão de status, mas de viver em santidade, de ter intimidade com Ele, cultivando a oração e sendo santificados pela sua palavra, que é a verdade. A palavra que estamos lendo aqui hoje, esse versículo, ela tem poder de nos santificar, de nos limpar, de nos exortar, de nos encaminhar no único caminho que é Cristo. O perigo está em nos enganar com rótulos ou ações externas. Eu prego, eu sou presbítero, eu sou diácono, sou pastor. Você é filho e filha de Deus. Você tem vivido em santidade. Você tem buscado ao Senhor transformação de vida, tem abandonado seu pecado. Ou está pensando que por Deus te usar está tudo certo. Não. Tem pessoas que estão afundadas na lama do pecado e Deus está usando porque Deus derramou um dom sobre aquela pessoa. E Deus vai permitir que ela seja usada. Mas na questão de encontrar-se com Ele, é uma questão de viver a verdade e não de falar sobre a verdade. Portanto, queridos, hoje o Espírito Santo está nos alertando que a pior coisa que podemos ouvir é: nunca os conheci. Que possamos ser filhos e filhas de Deus não apenas por palavras, mas por ações e com um coração sincero diante dele. Que a nossa intimidade com o Senhor nos leve à vida eterna e não a uma separação eterna. A palavra de hoje é de exortação, queridos. Estamos vivendo uma vida que agrada a Deus ou estamos vivendo em iniquidade, sabendo que é pecado e não lutando contra? Vivendo aquilo ali como se Jesus não fosse voltar ou como se nós não fôssemos partir. Porque alguns de nós vão encontrar-se com Deus sem ver a morte, mas outros vamos morrer e quando nós morrermos, estaremos diante do Senhor. É sobre isso. É sobre viver uma vida que seja de verdade. Em nome de Jesus, que eu e você possamos nos lembrar disso, que um dia estaremos diante do Senhor prestando contas de tudo. E conhecendo a palavra, não podemos nos acostumar com o pecado. Não podemos nos acomodar, precisamos lutar contra e só vencemos com Cristo Jesus. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, te agradecemos pela tua palavra que nos revela a tua verdade. Te pedimos perdão por todas as vezes em que buscamos fazer as coisas de forma superficial, sem cultivar uma verdadeira intimidade contigo. Senhor, queremos ser teus filhos, tuas filhas, não apenas com o nome, mas em espírito e em verdade. Ensina-nos a viver em santidade, a praticar a tua vontade e a buscar teu coração em oração e obediência. Que no grande dia nós possamos ouvir tua voz dizendo: bem-vindo, servo bom e fiel. Nos entregamos a ti, Senhor. Confiamos em ti e reconhecemos que sem ti nada podemos. Então, Senhor, em nome de Jesus, se há alguém aqui que nesse momento sente-se confrontado com essa palavra, que essa pessoa peça perdão a ti, porque a palavra diz que o pecado confessado recebe o perdão. Confesse os seus pecados ao Senhor, peça perdão e peça para que Ele te ajude a vencer no nome de Jesus. Em Cristo somos mais que vencedores. Também quero nesse momento pedir pelos doentes, pelas pessoas que estão necessitadas de uma cura, que estão nos hospitais ou que estão acamadas, que estão sem forças, depressivas, ansiosas, com uma enfermidade no corpo. Senhor, Tu é o Deus que cura. Em nome de Jesus, alcança essa pessoa, Senhor, que precisa de uma cura. Restaura o corpo, Pai. Restaura vidas, restaura relacionamentos, famílias que estão se perdendo. Tem pessoas aqui pedindo orações pelos seus cônjuges, pelos seus filhos. Senhor, muda histórias, Pai. Faz de novo, faz novo. Reconstrói, Senhor, aquilo que foi destruído pelo inimigo, onde pessoas deixaram realmente, suas casas desprotegidas por escolhas erradas, mas o Senhor é misericordioso, bondoso e todo-poderoso, Pai. Reconstrói das ruínas, Senhor, é o que eu te peço no nome de Jesus.
Se há necessidade, falta de comida, falta de emprego, Senhor, abre porta onde não tem, faz prover, Senhor, água da rocha, maná do céu. Mas que essa pessoa possa ver o teu amor e o teu cuidado, é o que eu te peço, Senhor, nesse dia. Em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra te abençoou, compartilha com alguém, inscreva-se aqui no canal se ainda não é inscrito e querendo Deus. Até o próximo versículo.